Quando a gente pensa em policiamento preditivo, a imagem que vem na cabeça é logo aquela de filme, né? Tipo, carros voadores, telas de computador super complexas e aquela ideia de prender alguém antes que a pessoa cometa um crime. Mas o quanto disso é realidade e o quanto é só imaginação? Olha, a comparação com filmes como Minority Report é quase instantânea. É uma imagem forte que chama atenção e vende notícia. Mas a verdade é que essa imagem é falsa. A tecnologia real não tem absolutamente nada a ver com videntes ou poderes de premonição. Então, essa é a pergunta que está no centro de toda essa conversa. Se esses sistemas não são bolas de cristal digitais, o que eles são exatamente? Como é que eles funcionam de verdade e, o mais importante, o que é que eles estão prevendo afinal? E aqui está o pulo do gato. Esses algoritmos não veem o futuro. O que eles fazem é calcular probabilidades. Eles olham para uma montanha de dados históricos, onde e quando os crimes aconteceram no passado, para tentar achar padrões. A aposta é que esses padrões vão se repetir. Ou seja, é pura estatística, não tem nada de mágico. Mas, para a gente entender onde a polícia quer chegar com essa tecnologia, a gente precisa dar um passo para trás e entender de onde ela veio. Porque antes mesmo de existir algoritmo, aconteceu uma mudança gigantesca na própria filosofia por trás do trabalho policial. Aqui a gente vê o confronto de duas eras. De um lado, o clássico faro policial, aquele instinto, sabe? Que, por exemplo, levou à prisão do assassino Zahed Yunis lá em Londres. É uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas também é muito vulnerável a erros e preconceitos. Do outro lado, tem o policiamento baseado em evidências, que encara o combate ao crime como uma ciência, que exige dados, testes, provas. E por que essa mudança para os dados? Bom, por causa de uma coisinha muito humana, o viés de confirmação. Pensa na prática antiga da sangria na medicina. Se o paciente melhorava, era prova de que a sangria funcionava. Se o paciente morria, é porque a sangria não foi feita a tempo. O resultado sempre confirmava o que o médico já acreditava. O policiamento baseado em evidências tenta fugir dessa armadilha, exigindo provas objetivas. Fica bem claro que a polícia não está reinventando a roda aqui. Ela está, na verdade, seguindo um caminho que outras áreas de altíssimo risco já trilharam há muito tempo. A medicina, com seus testes clínicos desde o século XVIII. A aviação com os checklists que salvam vidas. A filosofia é a mesma: testar, medir e usar o que comprovadamente funciona. Então, o ponto central que a gente precisa guardar é este. O PBE é o alicerce de tudo. É a estrutura de pensamento que diz que as decisões da polícia precisam ser guiadas por dados e pesquisa séria. A tecnologia de policiamento preditivo é só uma ferramenta construída em cima dessa fundação. Ok, com essa base do policiamento baseado em evidências bem entendida, agora sim a gente pode mergulhar na tecnologia. Porque uma vez que se decide usar dados, a próxima pergunta é: que tipo de dado e para fazer o quê? O software não é neutro, sabe? Ele sempre reflete uma estratégia policial específica. E o que a gente vê é que softwares diferentes nascem de filosofias diferentes. O Predpol, por exemplo, foca nos hotspots, os pontos quentes de crime, e usa a presença da polícia para intimidar. Já a modelagem de terreno de risco quer resolver o problema na raiz, analisando o ambiente. E tem o HuntLab, que está mais alinhado com o policiamento comunitário, focado em construir confiança. A lógica do Predpol é a mais direta. O algoritmo mastiga os dados de crimes do passado para prever onde e quando um crime específico, tipo um roubo de carro, tem mais chance de acontecer. E a resposta para isso é simples: manda uma viatura para patrulhar aquela área naquele horário. A teoria é que só de ver a polícia ali, o crime já é evitado. E os primeiros resultados, olha, foram bem impressionantes. Num estudo super importante feito em Los Angeles, o algoritmo se mostrou mais de 2 vezes mais eficiente que os analistas humanos para prever onde os crimes iam acontecer. Isso mostrou o poder de analisar dados em grande escala para superar, em algumas tarefas, a análise humana tradicional. Já a modelagem de terreno de risco, ou RTM, faz uma pergunta diferente. Em vez de perguntar só onde, ela pergunta o porquê. A teoria aqui é que o crime não surge do nada, ele é influenciado pelo ambiente físico. Então a RTM mapeia esses riscos, tipo bares, caixas eletrônicos, prédios abandonados, para entender por que certas áreas acabam sendo mais vulneráveis. E esse caso de Glendale, no Arizona, é perfeito para entender a RTM na prática. Os analistas viram que tinham 2 padrões diferentes de roubo. Durante a semana, era perto de caixa eletrônico, bem no dia do pagamento. No fim de semana, o foco mudava para perto de quiosques de reciclagem de celular. A motivação era a mesma: dinheiro para drogas. Mas os terrenos de risco eram outros. A solução não foi só mandar mais patrulha, mas sim agir nesses fatores do ambiente que estavam facilitando o crime.
Bom, até agora a gente viu a promessa, né, a parte, digamos, otimista da história. Mas toda tecnologia tão poderosa assim vem com riscos igualmente poderosos. E no caso do policiamento preditivo, esses riscos são muito profundos e tocam em questões de justiça, de igualdade, que são fundamentais. Um dos primeiros desafios é a falta de transparência. Pensa só, o que acontece quando um algoritmo super complexo toma uma decisão, tipo marcar um bairro para patrulhamento intensivo, mas ninguém consegue explicar exatamente por quê? Esse é o famoso problema da caixa preta. E isso cria uma dificuldade enorme para a gente cobrar responsabilidade e fiscalizar essas decisões. Mas isso nos leva a um dos debates mais sérios sobre essa tecnologia. Os algoritmos aprendem com os dados do passado. A pergunta de $1 milhão é: e se esses dados já forem enviesados? Se no passado, por exemplo, certas comunidades foram muito mais vigiadas que outras, os dados de prisão vão refletir isso. O algoritmo pode simplesmente olhar para isso e concluir que aquela é uma área de alto risco, mandando ainda mais polícia para lá. Isso cria um ciclo vicioso perigosíssimo, onde a tecnologia acaba reforçando desigualdades históricas. Essa citação de uma análise jurídica europeia mostra bem o tamanho da preocupação. O medo é que, sem os devidos cuidados, essas ferramentas que prometem eficiência acabem se tornando ferramentas de opressão, criando uma vigilância desproporcional, uma sociedade que parece ter saído de um livro de ficção científica distópica. E a questão fica ainda mais espinhosa quando a previsão deixa de ser sobre lugares e passa a ser sobre pessoas. As chamadas hit lists, ou listas de risco, como a usada em Chicago, usam dados para identificar pessoas com alta probabilidade de se envolverem em violência. E o ponto mais chocante, se envolver podia significar tanto ser o autor do crime quanto a vítima. Isso abre um campo minado ético sobre pré-punição e estigma. E isso tudo nos leva à conclusão. A tecnologia, no fundo, não é um destino. É uma ferramenta. E o jeito que a gente usa essa ferramenta revela muito sobre o que a gente valoriza como sociedade. O algoritmo não é a resposta. Ele nos força a fazer perguntas muito mais difíceis sobre que tipo de policiamento a gente realmente quer. O dilema é esse: preto no branco. Essa tecnologia pode ser vista como uma ferramenta para usar recursos limitados de um jeito mais objetivo e eficiente. Ou ela pode se tornar um sistema que automatiza a desigualdade e ameaça direitos básicos, tudo com uma aparência de ciência e neutralidade. No final das contas, tudo se resume a isto. A escolha da tecnologia é, na verdade, uma escolha sobre a filosofia de policiamento. Comprar um software como o Predpol é dizer que a prioridade é o controle. Escolher um como o RTM é dizer que o foco é resolver problemas. A tecnologia só executa a filosofia que a gente escolhe para ela. E essa citação nos traz de volta ao começo da nossa conversa. Talvez a parte mais importante de tudo isso não seja o algoritmo mais moderno, mas sim os princípios por trás dele. A ideia de que as ações da polícia precisam ser baseadas em evidências, num ciclo constante de testar, aprender e melhorar. A ferramenta é secundária, a mentalidade é o que importa. E assim, a gente termina com uma pergunta que vai muito além da polícia. Ao projetar esses sistemas tão poderosos, a gente não está só escrevendo um código de computador. De certa forma, a gente está escrevendo o código do tipo de sociedade em que a gente quer viver. A questão que fica é: como a gente garante que esse código seja justo?